Sob a graça e a companhia do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, saudamos a você que participa conosco desse culto online. Culto em que, além de adorar, louvar e orar juntos, embora distantes fisicamente, queremos ouvir a pregação da palavra de Deus. Hoje com destaque para uma pequena palavra: fé. Martinho Lutero, escolhido por Deus para servir na obra da reforma da sua igreja, escreveu a respeito da fé, dizendo: a fé é tão preciosa que conserta tudo o que existe na pessoa. Nada pode modificar uma pessoa, mas a fé pode e o faz. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe com o dom da fé. Ao confessarmos os nossos pecados, não nos satisfaçamos apenas com o mero recitar de uma oração confessional. Nossa confissão precisa ter sua origem num coração contrito e arrependido, que confia no perdão de Jesus Cristo. Confessar pecados sem coração contrito e sem fé equivale a zombar de Deus, e, consequentemente, não há perdão de pecados. Para um coração contrito, é necessário que reconheçamos os nossos pecados, isto é, toda ação, toda palavra, todo pensamento que vai contra as palavras de Deus, quer seja praticando aquilo que Deus proibiu, quer seja não obedecendo ao que Deus ordenou. Por causa disso, mereceríamos a ira de Deus, penas temporais e eternas, caso Deus quisesse agir conosco segundo a sua severa justiça. Porém, no verdadeiro arrependimento, a contrição é seguida pela fé, a saber, a fé em Jesus Cristo, que sofreu as consequências dos nossos pecados e que, para nós, obteve perdão e livramento da ira de Deus. Se trouxermos à confissão um coração deste modo, arrependido e confiante, estaremos aptos a receber a absolvição e o perdão de Jesus Cristo. Diante disso, confessemos os nossos pecados e peçamos a Deus o perdão, em nome de Jesus. Tem compaixão de mim, Senhor, eu clamo pelo teu favor. Contrito está meu coração, concede alívio, paz, perdão. Deus santo e justo no julgar, se me quiseres condenar, perdido estou sem salvação, envolto em densa escuridão. O sacrifício que convém, que a ti, Senhor, agrada bem, é o triste, humilde coração que implora o teu real perdão. Supremo Deus
ó, vem fazer a tua igreja reviver, a ti daremos com amor os sacrifícios de louvor. Jesus Cristo conquistou o perdão dos pecados para todos os pecadores, por meio de seu derramamento de sangue e morte, e o garantiu, mediante a sua ressurreição, a todos os que nele creem. Sem esta fé, todo conhecimento e pesar pelo pecado não passa de um arrependimento qualquer, e terminará forçosamente em desespero. Mas pela fé em Jesus Cristo, o Salvador de todos os pecadores, o nosso coração é consolado e apaziguado, pois a fé é como a mão que agarra o perdão dos pecados e o aceita como presente imerecido de Deus. Por isso, se cremos, é certo que os nossos pecados são verdadeiramente perdoados e podemos ficar em paz. Amém. Cristo nos chama em seu grande amor. Ele quer a nossa vida, quer nosso viver. Muitos ainda estão nas trevas, não conhecem a Jesus. E ao subir ao céu, um pedido ele nos fez. Ei, amigo, Cristo é a salvação. Ei, amigo, Cristo é a salvação. Sereis testemunhas levando o meu amor. Tão grandes coisas fiz, como podereis calar. Sem demora vamos falar do Salvador. É verdadeiro amigo, é nossa salvação. É verdadeiro amigo, é nossa salvação. Quer por palavras, gesto ou olhar, nós podemos transmitir o seu imenso amor. Foi morrendo lá na cruz que os pecados perdoou, dará a vida eterna ao que nele confiar. Ei, amigo, Cristo é a salvação. Ei, amigo, Cristo é a salvação. Sereis testemunhas levando o meu amor. Tão grandes coisas fiz, como podereis calar. Sem demora vamos falar do Salvador. É verdadeiro amigo, é nossa salvação. É verdadeiro amigo, é nossa salvação. Fé. Qual é o significado e a importância da palavra fé na sua vida? Você já se deparou com afirmações como: é preciso muita fé, eu boto fé nas pessoas, vou passar na lotérica e fazer uma fezinha, tenho fé que tudo vai dar certo, venci a Covid-19 porque tive muita fé. Uma procissão com a multidão de pessoas carregando uma imagem, e os veículos de comunicação colocam a notícia com a manchete: uma grande demonstração de fé. Para muitos, fé é acreditar com todas as forças. Para outros, fé é confiar em alguma coisa ou confiar em alguém. Seu compromisso salva, nesse caso, por si só, não importando com quem ou com que você está comprometido. Fé, para outros, é ter um sentimento positivo em relação a Deus. E Deus, então, vai corresponder a esse seu sentimento positivo. Portanto, a palavra fé pode ter diferentes significados. Nesta reflexão, nós queremos olhar para a palavra fé no significado e importância que ela tem na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, em Hebreus 11:1, está escrito: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos
e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Isto é, a fé é uma certeza e não simplesmente acreditar em alguma coisa que poderá acontecer. A fé, portanto, não é uma crença cega. A fé bíblica, a fé cristã, é certeza. Quando, por exemplo, uma pessoa cristã ora a Deus em nome de Jesus, ela não acha que está sendo ouvida por Deus, mas ela sabe que está sendo ouvida por Deus. Por exemplo, fé não é fazer uma oração acreditando que um problema pode ser solucionado, mas ter fé é orar com a certeza que Deus é poderoso para resolver o problema. E irá fazer isto de acordo com a sua vontade. Vontade esta, muitas vezes incompreensível para a mente humana, mas que sempre visa a salvação eterna de todos os seres humanos, por meio da fé. Qual a importância da fé e por que a fé é necessária? Pela Bíblia Sagrada, sabemos que Deus criou os seres humanos para viverem plena e eternamente na sua presença, desde que confiassem, é claro, na sua palavra. Em Gênesis 2, 16, 17 está escrito: "E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá." E sabemos que, tentados pelo diabo, Adão e Eva, os primeiros seres humanos, trocaram a fé, a certeza, a veracidade desta ordem de Deus pela dúvida, pela incredulidade, pela falta de fé. No que resultou esta falta de fé? Resultou uma grande tragédia. O apóstolo Paulo responde na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O pecado, portanto, é a causa da morte. E a Bíblia descreve o pecado como sendo um poder destruidor. Com a morte vem o julgamento. Julgamento que determina o destino eterno de todos os seres humanos, vida eterna com Deus no céu, ou condenação eterna ao inferno. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito: cada pessoa tem de morrer uma só vez, e depois ser julgada por Deus. E segundo a mesma Escritura Sagrada, neste julgamento, somente a fé livra o transgressor da lei de Deus, o pecador, da eterna condenação. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, está escrito: viverá aquele que tem fé. Em Romanos 3, 28, a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Em Efésios 2, 8, vocês são salvos por meio da fé. E ainda em 1 Pedro 1, 9, vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Todos esses textos bíblicos citados apontam para a importância e a necessidade da fé. Mas não é qualquer fé que nos livra da condenação no julgamento de Deus. Em 2 Coríntios 13, 5, nós lemos: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Examinando a fé à luz das Escrituras Sagradas,
vamos saber se a fé que temos é verdadeira, é salvadora ou fake, falsa. Jesus afirmou em João 8,31, se vós permanecerdes na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A verdadeira fé, a fé que nos dá a certeza da vida eterna, é aquela que crê de coração que Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano, veio ao mundo para, em lugar dos pecadores, cumprir perfeitamente toda a lei de Deus, morrer na cruz, sofrer para pagar a culpa por todos os pecados e depois ressuscitar como garantia de que Deus aceitou a obra de Jesus para obter perdão e vida eterna para todos os que têm fé. De onde vem a fé? A fé salvadora não é um produto humano. A fé é um dom de Deus. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isto é, a fé que nos faz confiar em Jesus Cristo para a salvação eterna é um dom, um presente de Deus. A fé não é como uma obra oferecida a Deus, como se Deus fizesse a maior parte da obra da salvação, e o ser humano, para ser salvo, deve fazer a sua parte, pondo sua fé nele e vivendo uma vida correta. Qual, afinal, é a relação entre fé e obras? Há muito ensino contrário à palavra de Deus, até mesmo nas mais diversas igrejas cristãs. Em Romanos 3,28 está escrito que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Em Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus. Isto é, sem fé é impossível fazer um ato, uma obra que agrade a Deus, uma boa obra. A mesma fé que salva também é a fé que habilita o salvo a fazer boas obras. As boas obras, portanto, são frutos da fé salvadora e não contam como méritos para a salvação. As boas obras servem para comprovar a veracidade da fé. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, sob o título Heróis da Fé, nós temos vários exemplos de que as obras agradáveis a Deus são resultado da fé, que a fé vem primeiro. Em Hebreus 11:2, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. A aprovação de Deus. Em Hebreus 11:7, Noé recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Em Hebreus 11:8, a respeito de Abraão, foi pela fé que Abraão obedeceu. Já vimos que a fé salvadora vem de Deus. Mas como ela chega ao nosso coração? Em Romanos 10:17 está escrito que a fé vem pela pregação a respeito de Cristo. O que é, afinal, pregação? Pregação é anunciar o que Deus diz na Bíblia Sagrada a respeito de Cristo. Quem é Jesus Cristo? O que Jesus Cristo fez? O que Jesus Cristo faz? O que Jesus Cristo fará para salvar os seres humanos do pecado, do diabo, da condenação ao inferno, levando-os pela fé à reconciliação com Deus e a vida eterna com Ele no céu.
quando a mensagem a respeito de Cristo é anunciada, é compartilhada, o Espírito Santo cria ou preserva a fé salvadora. A palavra de Deus diz que sem o Espírito Santo, ninguém pode ter fé em Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada foi escrita para que, pela fé em Cristo, todos possam ter certeza da sua salvação, certeza da sua vida eterna. Isso está em 1 João 5,13. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. A pregação cria a fé e também sustenta a fé salvadora. O batismo e a Santa Ceia também foram instituídos por Cristo para criar e preservar a fé salvadora. Portanto, a pregação cria e sustenta a fé. Por isso, embora a fé seja um dom, um presente de Deus, nós ainda temos uma grande responsabilidade, isto é, de seguir ouvindo a palavra, estudando a palavra e proclamando esta mesma palavra. Todos os salvos, todos aqueles que já receberam o dom da fé, são chamados por Deus para pregar, para ensinar, para testemunhar a respeito de Cristo no seu dia a dia. E aqueles que receberam o dom da fé são chamados a pregar a respeito de Cristo, para que também todos aqueles que ainda não receberam o dom da fé tenham a oportunidade de também receber esse dom, para que a vontade de Deus seja realizada, isto é, que todos tenham vida eterna com Ele, por meio do dom da fé em Jesus Cristo. Que assim seja. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, chegamos a Ti por meio de Jesus Cristo para agradecer e pedir. Agradecer pelo dom da fé que nos capacita a crer em Teu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação eterna. Agradecer pelo amor que tens pelos Teus filhos pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Pedimos que envies Teu Espírito Santo para que, ao ouvirmos a pregação a respeito de Cristo, possamos crer para a nossa salvação e também obter conhecimento, sabedoria e amor para pregar no dia a dia para a salvação de muitos outros. Pedimos que afaste de nós o inimigo maligno, o diabo que anda em redor para nos afastar da verdadeira fé, fé que nos dá a certeza da vida eterna. Obrigado por proveres o necessário para o sustento da nossa vida neste mundo. Dá-nos amor e meios para repartir tudo o que nos concedes com o nosso próximo, principalmente o próximo mais necessitado. Obrigado pela Igreja. Guarda-a de falsas doutrinas, perseguições, preserva no único fundamento seguro, Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa o uso dos meios de comunicação disponíveis para que a Tua palavra seja ouvida, compartilhada e compreendida. Querido Pai, livra-nos da aflição da pandemia e de todos os males neste mundo. Abençoa com fé salvadora, paciência, perseverança e consola todos que passam por adversidades na saúde, no ganho do seu sustento, nos seus relacionamentos. Tudo pedimos, agradecemos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém.
mais lindo.